ação de improbidade, esse é o tema do nosso vídeo de hoje da série sobre os aspectos práticos e processuais da improbidade administrativa. O ônus da prova é um tema importantíssimo, afinal de contas, alegar e não provar não resolve o processo. Então, nesse vídeo, de forma simples, objetiva e sem qualquer formalidade, eu vou falar desse assunto. Afinal, quem tem que provar o que na ação de improbidade? Então eu começo, embora o vídeo seja prático, eu começo com um conceito. Se você entender o que é ônus, você poder tocar a tua vida num processo com êxito. Ônus não é dever e não é obrigação. Você não tem a obrigação de provar nada. Ônus é algo que você desempenha no seu próprio interesse. Você desempenha um ônus sob pena de, não o fazendo, sofrer alguma perda na sua posição processual. Ou seja, eu tenho um ônus, eu faço no meu interesse. Eu vou me desincumbir daquele ônus para que eu tenha um resultado positivo para mim. Só que o ônus da prova, ele é tido, inclusive, pela doutrina como um ônus impróprio. Por que um ônus impróprio? Porque é possível que eu não faça aquela conduta, que eu não me desincumba daquele ônus, e ainda assim eu ganho o processo. Por quê? Porque a prova é regida pela lógica da comunhão. Eu posso não produzir a prova, mas se o meu adversário produzir, se o juiz produzir de ofício, aquela prova vem para o processo e pode me socorrer. Então o ônus da prova tem essa peculiaridade de ser impróprio. Muitas vezes, sem nem mesmo eu cumprir aquele ônus que me competia, pode ser que eu não sofra prejuízo algum no âmbito do processo, ok? Mas esse ônus da prova, ele é definido pelo CPC de forma, a princípio, estática. O artigo 373 do CPC estabelece que compete ao autor provar os fatos constitutivos e ao réu provar os fatos impeditivos, extintivos, etc. Aquela regra básica que você conhece há 500 anos. Nenhuma novidade nisso. O que acontece é que nós temos regras específicas na lei de improbidade. E aí, esse é o nosso ponto. A primeira coisa que você tem que saber no âmbito da improbidade é que não pode ser aplicada na improbidade aquela regra de efeitos materiais da revelia. Então, por exemplo, se o réu não contestar a ação, o que acontece? Do ponto de vista probatório, nada. Continua como autor onde provar suas alegações. Não se aplicam os efeitos materiais da revelia na ação de improbidade, está lá no artigo 17, parágrafo 19 da nova lei, com a relação dada pela nova lei. Isso quer dizer que o juiz não pode presumir como verdadeiros os fatos narrados pelo autor da ação. Por quê? Porque os efeitos materiais da revelia não vão acontecer. Outra regra importante é que a lei de improbidade, a nova lei aí, como é chamada, ela proibiu a inversão do ônus da prova. Eu prefiro até a expressão a dinamização, porque não é propriamente inverter, você pode dinamizar pontualmente uma maior parte ou uma menor parte da prova, do ônus de provar. Essa inversão também não é permitida, ela é proibida expressamente pela LIA, pela lei de improbidade. E por quê? Porque você não pode atribuir ao réu o ônus de provar que não cometeu um ato ímprobo. Se ele é acusado, se a ele é imputada uma conduta imoral, ilegal, ímproba, cabe ao autor da ação, Ministério Público, ou a Fazenda, ou o ente público, provar que aquele fato efetivamente aconteceu, e inclusive provar o dolo, Como eu já disse em outros vídeos, você não prova propriamente o dolo, você prova fatos, desses fatos se extrai a presença ou não do elemento subjetivo, ok? Então são essas duas regras centrais. Então como é que funciona na improbidade então? O ônus da prova é do autor, sempre do autor. É por isso que o Ministério Público dispõe do inquérito civil. Ele instaura o inquérito civil, apura, investiga, colhe elementos de informação para deflagrar a ação e em seguida produzir em juízo, se for o caso, novas provas ou repetir alguma informação, alguma oitiva, enfim. A prova preliminar ele pode colher e produzir no inquérito civil, são elementos, na verdade, elementos indicativos para cumprir o requisito da justa causa, que nós falamos em vídeo anterior, mas o ônus da prova é integralmente do Ministério Público, que dispõe do inquérito civil, ou do ente público, que pode instaurar um procedimento administrativo para verificação e aferição dos fatos preliminares. Bom, qual é a consequência então? É que, se o fato não foi provado, o pedido é improcedente. Se o réu nada provar, perfeito, o ônus da prova não é dele. Agora, cuidado, e essa é a informação final do vídeo. Cuidado, se você é profissional que defende um réu na ação de improbidade, se você é advogado de defesa, não vá achar que você não precisa fazer nada. Não é bem assim. O ônus da prova é do autor, mas você, como réu, como advogado do réu, tem que trabalhar para produzir provas que desconstruam a versão da inicial. Até porque, normalmente, o MPF, o MP, já vem com um conjunto de elementos indiciários que ele colheu no inquérito civil. Então, você tem que produzir prova, ouvir testemunhas, juntar documentos, requerer perícia, tudo isso você pode fazer no interesse, não porque você tem o ônus de provar ou não provar
mas porque você deve sim contribuir para o esclarecimento dos fatos e provar fatos, fatos laterais, fatos conexos, elementos importantes para que permitam que o juízo conclua pela ausência de ato ímprobo, pela ausência de autoria ou pela inexistência do elemento subjetivo. Então, essa é a lógica do ônus da prova na ação de improbidade. Você precisa, o ônus da prova é todo do autor, mas o réu precisa ter atividade probatória, tanto para participar daquela prova que foi requerida e que será produzida pelo autor da ação, quanto para provar elementos e fatos e aspectos outros que sejam relevantes para a defesa do réu. Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo da série.